A todos os presentes, primeiramente, em nome do casal, eu quero agradecer a consideração de cada um de vocês para virem prestigiar a cerimônia. E até como um agradecimento, hoje meu maior objetivo aqui é que, ao terminar esse momento, cada um aqui leve também uma boa história, bons pensamentos, boas reflexões sobre a vida, sobre amor, sobre família. Podem ficar os dois juntinhos aqui, não tem problema. Eles querem ver vocês. Eu sou um mero participante aqui do cenário. E eu quero que vocês entendam também a importância de vocês estarem aqui, terem sido convidados para esse momento. Cada uma dessas pessoas realmente é muito importante. Para a Juliana e para o Fernando, para que vocês pudessem fazer parte desse momento. Imaginem que o casamento é um sonho. E nesse sonho, no cenário desse sonho, vocês eram personagens que estavam presentes. Cada um de vocês. Então sintam-se muito orgulhosos de estarem presentes hoje aqui. E pelo que eu entendi, alguns de vocês também ficaram um tanto surpresos quando rapidamente surgiu um casamento para vocês participarem, em pleno feriado, meio que do nada. Pois é. A Juliana e o Fernando, em todo momento que conversamos, eles deixaram muito claro que tudo que estava acontecendo foi um plano de Deus, porque nunca imaginaram uma cerimônia assim, com tudo que tem direito e tudo mais, com várias pessoas que ajudaram. E nós podemos dizer assim, com o universo também conspirando muito a favor para esse dia. Quando eu digo universo, cada um aqui pode colocar na conta do acaso, das coincidências, das boas energias, ou acreditar realmente em um plano divino, espiritual, que foi desenhado e foi desenhado para cada detalhe desse dia. E ao desenhar esses detalhes, as coisas foram se encaixando, e exatamente nesse ponto a gente pode fazer um paralelo com a vida de um casal que começa,
que tem seus momentos de entender seus personagens ali na cena e como essa história vai se desenvolvendo e se encaixando com o passar dos dias. Acredito que nem o estudante de educação física, nem a moça da secretaria da Uniban esperavam que aquelas idas dele ao departamento estariam 17 anos depois dizendo um sim para sempre. O ano era 2008. Lembre-se que nessa época o mundo não era tão digital quanto hoje. Algumas coisas precisavam ser resolvidas presencialmente, como ir à secretaria da faculdade. E o Fernando fazia disso uma oportunidade. Ele já tinha reparado na Juliana e, ao sinal de precisar de qualquer papel, qualquer documento, qualquer coisa da secretaria, lá estava ele. E a Juliana não ficava para trás nessa troca de olhares, digamos assim, tanto que ela disse o seguinte: olha, ele era o aluno mais bonito desse curso, mesmo chamando Wilson Fernando. Que ela contou que riu quando viu o nome dele, pois parecia de novela mexicana. Bom, né? Ela contou que riu quando viu, porque ela estranhou o nome dele. Só que ela não achava que ele era o aluno mais bonito sozinha. As meninas da secretaria também comentavam dele. Ele suspirava, fazia as meninas darem aqueles suspiros quando ele ia lá. E ela, para não demonstrar, ela ficava na dela, não dava nenhuma entrada, para que ele puxasse mais papo ou falasse algo mais além disso. E nessa dele estar afim, e ela também, mas ninguém dá um passo à frente nessa situação, acabou o período do contrato da Juliana e tudo parecia que não teria uma continuação, esses olhares. Mas como falamos aqui, se me permitem, eu vou colocar na conta do destino, mas um destino cuidadosamente desenhado, cada um à sua fé. Essa história precisaria de ter mais uma chance. Às vezes, a vida ela nos coloca em testes para ver se a gente está realmente antenado ao nosso redor. E o que colocou os dois à prova foi exatamente um exame da FUVEST. Deus preparou que os dois estivessem como fiscais na mesma universidade e se encontrassem em um dos intervalos. Mas sabe aquela surpresa boa, aquela alegria que a gente sente quando encontra alguém que a gente gosta, que a gente tem alguma admiração, seja por qualquer motivo? Agora, deixa eu só explicar uma coisa importante. Quando os noivos me contam a história deles, eu recebo a escrita individualmente, ou seja, cada um conta do seu jeito. E por mais que a Juliana disse que o Fernando é a parte romântica do casal, e ela é mais objetiva, ela quem descreveu que ele era o mais bonito do curso, ela que falou assim, desse dia da prova, ele estava lá com o cabelo curtinho, mais lindo que nunca, enfim. E no texto dele, tudo muito curtinho, muito objetivo. Aconteceu isso, depois isso, e ela que ia floreando o texto e contando a história de uma forma muito mais romântica para explicar. Aí, desse momento da prova, eles marcaram um barzinho para depois. E foi nesse dia, nesse papo, que deu tudo muito certo. E aconteceu o primeiro beijo. Só ela fez né? Todo mundo, o primeiro beijo, passou batido. Vamos fazer de novo. E aí aconteceu o primeiro beijo. Aí fica mais gostoso, todo mundo participando, a cerimônia fica mais dinâmica, mais divertida, mais interativa. E ela acrescentou que foi um beijo tímido, de despedida, quando ele foi a deixar em casa. E daí em diante, o Fernando mostrou que veio. Seguiu mandando mensagens, tentando se aproximar. E na época, era ainda a época do SMS ainda, né? E essas tentativas dele, aos poucos foi funcionando. No começo, ela não estava muito afim de ceder ao seu lado, ao seu cargo de solteira naquela ocasião. As amigas até falavam para ela assim, ou você sossega ou não fica iludindo o rapaz. Aí, até que um dia específico, ele insistiu muito que queria encontrar a Juliana, só que ela estava com conjuntivite. E mesmo assim, ele foi, e nessa ocasião ele chegou e pediu em namoro. Agora sim, agora foi girando, aí foi espontâneo aí.
Ela ainda solteira convicta nessa ocasião. Tava, não sei, faz tanto tempo que eu tô só, não sei nem se eu sei mais como é que namora e tudo mais. Aí de tanto ele insistir, nos próximos encontros, ela falou assim, que só aceitaria se fosse da forma correta, pedindo pro pai dela, crente que ele ia desistir. Ele, bora! Vamos lá. Encontro marcado para esse pedido. Aí a gente corta o filme dessa história para o dia de hoje. Não foi bem assim, digamos assim. Mas a partir dessa aceitação dela e dos pais, eles não se desgrudaram mais. A Juliana resolveu assumir que realmente estava apaixonada, só não queria admitir nesse momento. Fernando a todo tempo se mostrava muito carinhoso, muito interessado, muito companheiro. Só que em todo começo, a gente precisa de alguma ajuda, de algum apoio nos nossos passos, e a Juliana conta que ganhou uma família ao morar 2 anos com o sogro, pois eles estavam construindo e planejando o futuro da casa para eles viverem juntos. Quando a gente fala de unir em definitivo, de dividir o mesmo lar, nós falamos do casamento. Então que entrem os símbolos oficiais desta união, que entrem as alianças. Trouxe as alianças pra gente. E agora eu quero chamar os pais à frente, por favor. Dos dois, por favor. Os pais e as mães. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Bom, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Não existe nada mais verdadeiro e mais sincero do que o amor de um pai e de uma mãe para um filho. Então, nesse momento, eu vou entregar para vocês as alianças dos filhos de vocês. E enquanto a gente vai continuar a cerimônia um pouquinho aqui, vocês vão segurar essas alianças nas mãos de vocês, transmitindo o calor de vocês para que essas alianças recebam os votos mais sinceros e mais verdadeiros de desejar felicidades nessa história de amor, nesse casamento que nós estamos celebrando hoje. Então eu entrego para vocês as alianças, vocês podem voltar depois para os lugares e depois eu vou chamá-los novamente. Vocês seguram as alianças com as mãos, vocês podem entregar para eles, tudo certinho, podem abrir, pegar e entregar nas mãos dos pais. Agora, eu gostaria de chamar a vovó Ana para vir à frente. Para que ela conduza uma oração com todos nós. Boa tarde, pessoal. Queridas famílias e queridos visitantes e amigos da minha neta. Olha, eu quero falar em poucas palavras o que está dentro do meu coração. Cheio de contentamento, estamos aqui, meu Senhor, diante da tua glória. Amado meu,
porque é o casamento da Juliana e do Fernando. Eu estou maravilhada. A tua proteção nos dá um consentimento, um amor para eles em união, vivendo felizes, servindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Estamos debaixo cujo teto é o céu. E para Juliana e o Fernando, confirma, Senhor, estas alianças. Sejam confirmadas pelo Senhor, enchendo-vos ele de esperança, de fé e união e muito amor. E para o Fernando, eu tenho um versículo que diz: os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor, e os seus passos são dirigidos por Ele. E para Juliana, a mulher sábia edifica a sua casa, como você é sábia, inteligente, amorosa, cuidadora, você é especial. Deus a escolheu para estar ao lado um do outro. Amém? Ah, maravilhoso Deus, os passos. E o Senhor te abençoe. Juntinho aqui os dois. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto e te dê a paz, com vida, saúde, união e amor. Amém. Que Deus os abençoe eternamente para sempre. Amém. Agora eu quero... Nós tivemos aqui a vovó trazendo esse momento da oração, esse momento de uma mensagem especial a todos nós. E eu falei agora há pouco sobre a forma como vocês contaram a história, cada um ao seu jeito. E é muito importante a gente traduzir isso e levar essa mesma análise para o dia a dia. Em algumas ocasiões, um de vocês vai dizer de uma forma mais objetiva, o outro pode ser mais romântico, e entender que vocês precisam se adaptar a essas formas de comunicação é o mais importante. Quantas vezes a gente ouve o seguinte: nossa, principalmente casais que estão há mais tempo juntos, nossa, parece que eu falo uma coisa e ele entende outra. Parece que a gente fala idiomas diferentes. É exatamente esse se entender que faz toda a diferença. Pensem assim, ó. Muitas vezes, vocês vão saber. Você vai saber que ela te ama e você vai saber que ele te ama. Mas deixe sempre isso claro. Reforcem as qualidades um do outro ao longo do tempo. O amor, ele precisa ser regado, ele precisa ser continuado. Ele não é, eu já sei, pronto. Não é matéria dada, entendeu? Não é escola. Ele precisa ter uma manutenção constante. E aí, eu faço uma brincadeira com vocês da seguinte forma. Juliana e meninas, atenção no tio aqui 1 minuto. Pensem o seguinte: vocês estão bravas com o companheiro de vocês. E ele chega para perguntar o que foi. A resposta padrão de vocês é: 1, 2, 3, vai. Nada. Muito bem. Vocês já sabem como é que funciona. Aí esse nada hoje é um nadinha mesmo. Aí junta com nadinha de amanhã, junta com mais um nadinha de depois outro dia. Deixem claro, expliquem. Se vocês estão esperando que o homem vai ter poder de adivinhação, estão esperando à toa. Não vai rolar. Não vamos adivinhar o que vocês estão pensando. E aí vocês vão ficar bravas por alguma coisa da qual a gente não tem a menor ideia. Porém, agora rapazes, Fernando e rapazes, também não precisa falar 10 vezes, né? Porque às vezes a gente erra no mesmo erro. Deu aquela bronca uma vez, tá, na segunda é o máximo, na terceira a gente não precisa repetir o mesmo erro.
Então, eu faço essa brincadeira de vocês perceberem, porque no dia a dia, quanto é importante a gente se comunicar e falar o que a gente está sentindo, o que é gostoso, o que não é, o que é bom, o que não é, o que precisa mudar. E a gente não precisa, exatamente porque a gente tem a intimidade com o outro, ter esse cuidado, a gente precisa exatamente falar o que está sentindo. Senão o outro não vai adivinhar. E o homem geralmente ele tem a postura mais de, não, tá tudo bem, e às vezes não tá, então fale, deixem claro. E isso falando da comunicação, porque esse é um passo muito importante para um casal se manter muito bem. É deixar sempre muito claro, manter uma comunicação sempre muito real e muito aberta. E ao conhecer vocês me contaram o seguinte na história, que para que a gente chegasse a esse momento, que realmente se pensar em um casamento, se a palavra que simboliza esse dia é o sim, nesse percurso teve alguns nãos, né? E para ser um pouco mais justo, o Fernando passou por alguns nãos, né? Porque assim, ele fez alguns pedidos para ela para casar e ela falou não. E aí depois, quando ela fez, aí ele aceitou. Se ele fosse um pouquinho vingativo assim, ele fazia ela pedir pelo menos a segunda vez. Bom, e a gente fala assim, porque se uma vida de casal, ou qualquer plano que a gente idealiza, ele começa num sonho, o Fernando sonhava muito com esse dia. Só que, ao pedir, ele colecionou aí 3 negativas em sequência. Bom, já que vocês disseram o sim um ao outro para que a gente estivesse hoje aqui, eu quero trazer agora para vocês a cerimônia do cordão das 3 dobras. Eu vou entregar para vocês. E aí eu vou pedir para que o Fernando segure. E a Juliana fica de frente para ele e segure assim, para que todos possam ver também. Cordão das 3 dobras é um trecho da Bíblia em Eclesiastes 4:12 que diz o seguinte: que um homem sozinho ele pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós temos aqui representadas as 3 cordas, sendo o noivo, a noiva e a presença de Deus a essa união. Ao unirem e entrelaçarem essas cordas, vocês levam o cordão das 3 dobras como um símbolo da união de vocês. E como um símbolo da união de vocês, baseado e abençoado, inclusive pela vovó, em nome da fé, em nome de Deus. Podem entrelaçar as cordas. Levem essas cordas como um símbolo muito bonito dessa união, como um símbolo bonito dessa tarde, como a permissão de Deus para que todos os amigos e familiares, todos nós estivéssemos aqui para celebrar esse momento com vocês. E deixem essa corda exposta no lar de vocês como uma história para ser contada. Quando alguém chegar, vai perguntar: nossa, e essa corda? Aí vocês têm uma história muito bonita para contar desse dia. Certo? Eu vou deixar a corda aqui. E agora, eu passo a palavra para vocês, para os votos. Meu bem, enfim, um grande dia chegou. Era algo tão incrível que eu nem imaginava que seria possível. Mas para Deus, nada é impossível. E em 2007, eu orei pedindo para Deus que queria ficar bem solteira.
E que se eu fosse namorar de novo, eu queria que fosse da forma que eu descrevi. Lá vai eu falar para Deus os meus requisitos, tão exigente que eu parecia ser impossível. Quando conheci, eu fiquei preocupada, porque era o que eu tinha pedido para Deus. Por isso foi tão resistente em não namorar, porque tinha medo e achava que eu não merecia viver um amor tão lindo. Mas você me ensinou o que é amar. E quando a gente ama, nós não medimos esforços para fazer o outro feliz. Que quem ama cuida, não abandona, que é companheiro em tudo e em todos os momentos. Eu prometo continuar cuidando da gente e do nosso amor, zelando pela nossa família. Não prometo que eu não vou me atrasar para os compromissos, porque aqui eu não posso mentir. Mas prometo que sempre vou te amar. Sabe por quê? Porque eu amo te amar. E amar é brega, mas eu amo ser brega com você. Eu te amo. Te amo, meu amor. O dela foi bonito, né? Agora o meu tá num papel. Fazer o quê, né? Que bom, meu bem. Hoje é o nosso grande dia. Depois de 17 anos, depois de ter deixado esse sonho guardado, conseguimos, em pouco tempo, e com a ajuda de Deus, chegar a tudo isso aqui. Esse dia é a confirmação do nosso amor e do amor que eu sinto por você. E na presença aqui de Deus e de todos os presentes, faremos com que nosso amor, parceria e cumplicidade se perpetue. Eu tenho muita sorte em poder dividir a vida com a melhor pessoa que eu conheço, que me faz sempre ser melhor que ontem. Saiba que eu serei sempre, 100% Team Juliana. Te amo, meu bem. Agora, e assim, ó, só fazer acrescentar mais uma coisa. Quando a gente brinca assim, dos lenços, um dia como esse é exatamente com esse propósito. O que vai marcar esse dia, e eu posso apostar com vocês que as fotos que vocês vão escolher são as fotos que vocês estão mais chorando, mais emocionados, porque são essas memórias que vocês vão guardar. A gente pode pensar, vai ter uma festa, vai ter a música, a comida, vai ser maravilhosa, tudo certo. Mas o que vocês vão guardar e o que vocês vão lembrar desse dia, principalmente, pode ter certeza que é exatamente a emoção que vocês sentem. Agora, eu tenho que fazer aquela pergunta mais importante dessa tarde. Wilson Fernando Rocha Carnovale. É de sua livre e espontânea vontade que aceita Juliana Soares Santos como sua esposa para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na pobreza ou riqueza, na tristeza e na alegria? Sim. Juliana Soares Santos é de sua livre e espontânea vontade que aceita Wilson Fernando Rocha Carnovale como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na pobreza ou riqueza, na tristeza e na alegria? Sim. Com a concordância de ambos com o sim, peço que os pais tragam as alianças para que vocês possam trocá-las. Podem trocar as alianças. Dessa forma, peço que assinem o livro para registrar essa tarde.
testemunho de todos vocês aqui que vieram prestigiar a cerimônia e a aceitação da Juliana e do Fernando. A partir de agora, podem se considerar casados. Pode beijar a noiva! Juliana e Fernando, 19 de junho de 2025. Felicidades ao casal!